para onde as coisas caminham. Grazi, e você falou que a sua pesquisa é resultado assim de uma década aí. E a gente está falando de uma década muito agitada no nosso cenário político, nesse papel do STF. Eu acho que muito dessa coisa, o STF é muito político. Eu acho que muita gente, inclusive, passou a perceber a existência do STF, dos ministros, do impacto que as decisões têm na sociedade nesses anos mais recentes. Agora, o seu trabalho também, ele vem de alguns pontos de virada, assim, como essa construção foi sendo feita dessa imagem do STF para as pessoas através da mídia. O que a gente tem hoje em relação a essa imagem do STF e quando você escuta muito esse comentário do STF como agente político, assim, como que você encara isso? Como que você analisa essa percepção toda? É isso mesmo? Assim, o STF virou esse agente de fato político? É um papel diferente? Ou não? É só a nossa percepção? De tédio ninguém morre, né? Na nossa política, não. Não há essa chance. Tem pontos de virada, sim. Se a gente faz uma volta no tempo, pegando 88 como um marco por conta da Constituição, eu vou citar alguns nesse período aí, que é o da Lei aos Desejos, que é o período que eu chamo de primeiro ato, onde você sai de uma comunicação mais institucional para o começo de uma explosão. E eu vou citar 4. Tem um turning point zero, né, um ponto de inflexão zero, que é o impeachment do Collor, que é a primeira vez onde o Supremo aparece ali como um tribunal ainda de maneira tímida. É óbvio que no impeachment o protagonismo era do Collor, mas todo mundo vai lembrar do impeachment da Dilma, você tinha lá a figura do Lewandowski, e no impeachment do Collor o Sidney Sanches era, né, o ministro que compunha lá o rito do impeachment, e aí você tem essa figura do tribunal que começa a aparecer mais. 92, então turning point zero. Depois você tem, nos anos 90, final dos anos 90, 99, a CPI do Judiciário. Ela acaba não vindo né, ela não se concretiza, mas era toda uma discussão sobre o superfaturamento no TRT de São Paulo. Ali, no final dos anos 90, tem uma série de questões envolvendo o Poder Judiciário, Operação Anaconda. Havia um clima ali de o judiciário precisa prestar contas e ele começa a aparecer, inclusive do ponto de vista da cobertura, né? Juiz da Costa Matos, as pessoas que procurem aí no Google, elas vão lembrar de alguns casos nessa época. Logo depois, você tem a CPI, ela vai ser uma espécie de antessala da reforma do judiciário, que é um processo bem antigo, durou 12 anos, mas a tramitação foi, assim, de maneira mais acelerada em 2003 e 2004. E aí você tem, de fato, uma discussão na imprensa. Eu acho que é um momento, assim, de uma discussão muito consciente sobre o Poder Judiciário. A gente tem dados dos últimos 6 meses, por exemplo, de cobertura da Folha de São Paulo, onde a Folha de São Paulo vai pautar súmula vinculante versus súmula impeditiva de recurso, que era uma discussão que a gente tinha na época, acabou vingando a súmula vinculante, o que chamava-se, então, de controle externo da atividade policial, ou da atividade judiciária, né? E que depois se tornou o CNJ, ali, discussão sobre CNMP. Essas questões que hoje a gente trata de maneira talvez mais cotidiana, sobretudo quem está na advocacia, elas foram pautadas, elas ganharam jornais em 2004. Então, termos muito técnicos que seriam pouco prováveis de estar na cobertura há alguns anos. Então, a gente tem ali o turning point 2, a reforma 2004. E aí vem o mensalão, que só para fechar, a gente tem um julgamento que toma 2 anos do Supremo Tribunal Federal. 2012 inteiro de julgamento do mérito e 2013 dos embargos infringentes. Então, esses marcadores que estão no livro, estão em alguns trabalhos acadêmicos, eles mostram que a gente não chegou nesse nível de visibilidade da noite para o dia. A gente está